vamos voltar lá nas folgas complementares e ler novamente lá o que falava as folgas complementares. Ó. Dado x e p, tá? Soluções factíveis aí. Eles vão ser soluções ótimas, C e somente C, veja que é bem forte, tá? Ida e volta aqui. As folgas complementares aqui, né, forem zero, ou seja, PI, tá? Uma variável dual, vezes a folga na restrição dual correspondente a zero. E a mesma coisa lá para o outro problema, tá? A variável primal vezes a folga no dual também tem que dar zero. Se elas são ótimas, isso acontece, e se isso acontece, elas são ótimas. Vamos reescrever ele, tá? Ó, vou considerar o problema aqui na forma padrão, só para, né, facilitar a nossa vida um pouco, mas é sem perda de finalidade. Poderia fazer esses passos para o problema em outra forma. E eu vou reescrever esse teorema das folgas complementares. Onde está em vermelhinho aí, sejam x e p soluções factíveis, né, do problema primal dual. Eu vou escrever isso como soluções factíveis, né, de uma forma matemática, ou seja, para ser factível no primal, então eu tenho que ter ax igual a b, e também x maior ou igual a zero. Para ser factível no dual, né, quando o primal está na forma padrão, o p pode ser livre lá, né, em relação a sinal, mas eu tenho que satisfazer A transposto P menor ou igual a C. Vamos dar mais um passo aqui. Vou reescrever, né, um pouquinho melhor aqui a coisa. Ó. Onde tinha essa daqui, isso daqui não preciso mais, certo? Por quê? Eu estou falando que é x igual a b. Se é x igual a b, essa parte aqui é sempre zero, então esse produto aqui vai dar sempre zero. Tá? Quando está na forma padrão, essa primeira aí, ela fica irrelevante. Então, vou manter só a segunda aqui. Joguei aqui para cima aquela condição. Tá? Eu tinha a condição aqui embaixo, simplesmente vou embutir ela aqui para a coisa ficar mais compacta. Tá, então, ó, x e p são ótimos, tá? C e somente C, isso acontece, ou seja, eles são factíveis, tá? E satisfazem isso daqui. O que mais que eu vou ter, então, agora? Ó? Vou pegar e definir aqui uma variável S. Como assim? Ó? Eu vou chamar isso daqui de um S. Então, SJ vai ser igual a CJ menos P transposto a J. Mas veja que quando eu faço isso, ó, o que é esse CJ menos P transposto a J? É praticamente essa restrição. Então, esse CJ acaba sendo também o quê? A minha folga na restrição dual. Então, ó, se eu tivesse reescrito isso aqui como A transposto P mais S, né, igual a C, eu simplesmente coloquei uma variável de folga aqui. É exatamente a mesma coisa que eu tenho aqui. Então, veja que essas duas aí, elas estão meio relacionadas. Então, basta eu definir um S, que é a minha variável de folga aqui nessa restrição dual, e esse S, ó, como a gente acabou de ver, ele é C menos A transposto P. C menos P transposto a J. É a mesma coisa. E ficou mais bonitinho. Tá, olha só, ficou agora, ó, A transposto, tá, P mais S, então igualdade, igualdade. E aqui apareceu, ó, essa folga lá do dual vezes cada uma das variáveis primais. Esse aí, ó, é nada mais do que as condições KKT, tá? As condições de Karush-Tucker. Esse é um resultado fundamental aí em otimização, tá? Muito, na linear a gente acaba meio que não vendo muito KKT, mas a otimização não linear aí, isso daí é, assim, é básico, tá? Qualquer material que você pegar de otimização linear vai partir do KKT. O que são essas condições no caso da otimização linear? Uma simples consequência lá das minhas folgas complementares. Vocês viram que eu fui, ó, voltar aqui, passo a passo. Eu comecei do teorema das folgas complementares. Estou falando, olha, vamos reescrever isso. O que é ser factível? Ah, reescrever dessa forma. Agora pega aquilo ali, põe em cima. Vamos reescrever agora uma desigualdade como uma igualdade, ou seja, colocar uma variável de folga no dual. Opa, mas aí simplifica, então, lá as minhas folgas complementares. E aí como que ficou? Exatamente o KKT. Então esse resultado é fundamental. E na otimização linear, ele é uma condição necessária e suficiente para otimalidade. Ou seja, ele é um carimbo, ele é um certificado de otimalidade. Por isso que, né, eu falei, toda a parte de dualidade, os teoremas que a gente viu, são extremamente importantes, são fundamentais, porque eles vão dar esse certificado, esse carimbo de que uma solução é ótima, tá? E isso é fantástico. Você resolve um problema, você fica sempre na dúvida. Até então, né, você resolveu um problema e falava, olha, será que esse problema, será que essa solução é ótima? Será que é a melhor que eu tenho? No caso da otimização linear, você pode bater um carimbo. Você pode dizer se ela é ótima, se ela não é ótima e quão longe você está desse ótimo. No caso da não linear, tá? Na otimização não linear, eles são só condições necessárias, tá? Eles não são suficientes. Um pouquinho de história agora, tá? Só para contextualizar vocês aí na história do KKT.
teve briga, tá, judicial, teve várias coisas aí. Como assim, ó? Tem um artigo que conta um pouco dessa história aí do KKT. Ó, o que ele fala aí nessa parte aí que eu tirei lá desse artiguinho aí que conta a história? Ó, quando o Kahn e o Tucker lá, eles provaram esse teorema de Kahn-Tucker, era só KT antes, tá? Se você pega um material mais antigo, você vai ter lá condições KT. Quando eles provaram isso daí em 1950, tá? Eles, de certa forma, lançaram aí essa teoria de programação não linear. Como eu falei para vocês, programação não linear, né, esse é um resultado fundamental aí. Entretanto, né, de certa forma, esse teorema já tinha sido provado em 1939, ou seja, mais de 10 anos antes aí, pelo Karush, na dissertação de mestrado dele, tá? Na master thesis dele. E por isso que ele conseguiu depois incluir o nome dele. Mas por que a princípio não estava? Ele provou isso na dissertação de mestrado dele, mas a dissertação de mestrado dele não foi publicada. Então, ninguém sabia. Então, de certa forma, ele fez, terminou o mestrado, guardou a dissertação na gaveta, a vida que segue. Na verdade, ele também não foi o único, tá? Ó, então, ele fala, de certa forma, isso já tinha sido provado também em 1948, por este F. John aí, tá? Em um artigo que foi rejeitado, tá? Em um jornal matemático aí. Então, o cara provou, submeteu, foi rejeitado, e ele desistiu, deixou de lado aí. E possivelmente antes disso também já tinha sido provado lá por Farkas, né? E por esse outro senhor aí, cujo nome eu não me atrevo a pronunciar, tá? Aí o Karush, acho que entrou aí, né, com advogado, teve até coisa judicial aí, para incluir o nome dele na sigla aí, tá? Porque era só condições KT. Ele falou, não, poxa, já provei isso. Já provei isso há mais de 10 anos. E não vai ter meu nome aí? Aí ele foi lá e conseguiu incluir o nome dele aí na sigla. Então, são condições KKT agora. Além disso, essa frase aí, né, esse trecho aí, diz muita coisa pra gente. Primeira delas, publiquem seus trabalhos de mestrado. Senão, daqui 10 anos pode vir alguém, tá, e publicar esse teorema ou esse resultado aí que você não publicou. Então, ó, fez alguma coisa aí no mestrado, doutorado, publique. Outra coisa, saibam lidar com as rejeições. Se seu artigo foi rejeitado, submete para outra revista. O importante é você publicar, tá? Não deixe o artigo na gaveta aí não, porque vejam, ele submeteu, foi rejeitado, ele falou, isso aí não é importante mesmo não. Não, tá? Trabalhe em cima do artigo rejeitado e submete aí para outro journal para garantir aí sua contribuição. Então, mais do que KKT aí, aprendemos aí algumas lições acadêmicas. Continuando aqui, o KKT, ele é para qualquer problema de otimização, tá? Em geral, tá? Coloquei aí um problema genérico, ó, minimizar uma F. Nem sei o que tem nessa F, pode ter uma expressão horrorosa aí, tá? De não linear, não tem problema. E essas restrições aqui, pode ser de igualdade, tá? Pode ser de menor ou igual, não tem problema. Pode ter uma coisa bem feia aqui dentro dessa H1, tá? Pode ter uma coisa bem feia dentro da G1. Não importa, tá? Ele continua valendo. Então, ó, dado um problema de otimização nesse formato qualquer aí, tá? Então, agora eu pus de uma forma compacta aí, H e a G, tá? É um vetor aí, né? São várias restrições. Qualquer problema que você pegar nessa forma, tá? A gente sempre consegue o KKT dele. Como? Usando a função lagrangiana. Então, pelo dual lagrangiano, você chega lá no KKT. Como eu falei para vocês, né? Tudo que a gente tem aí começou lá com Lagrange. É só ir aplicando Lagrange em tudo. Vou definir essa função lagrangiana L. O que eu fiz? Ó, minimizando o f de x, só que agora eu penalizo a h com p, igual a gente fez outra vez com as restrições que a gente tinha. E penalizo a g, é outro conjuntinho de restrições, ó, com a minha s. A diferença é como a h, né, é uma restrição de igualdade, então o p é livre. Mas a g é uma restrição do tipo menor ou igual, então a penalidade dela lá, ó, é uma variável aí maior ou igual a zero. Certo? Então, simplesmente escrevi aqui o probleminha do Lagrange. Como que fica, então, um KKT para esse problema mais geral? Tá? Qualquer tipo de f, g e h. Ó. Suponha que você tenha x, que ele é um ótimo local. Então, agora é um ótimo local, né? No problema de otimização qualquer, a gente não pode garantir um ótimo global. Suponha que a f, a g e a h, elas sejam aí continuamente diferenciáveis, tá? Então, elas podem ser feias, mas tem que satisfazer aí essas condições, e que, além disso, o problema satisfaça algumas condições de irregularidade. Não vou colocar aqui, porque depende do tipo de problema, tá? Mas vamos assumir que tem algumas condiçõezinhas a mais para você satisfazer aí. Então, ó, existe aí um vetor de multiplicadores de Lagrange, P e S, ou seja, existe lá P e S, que a gente vai colocar na função objetivo, tal que as seguintes condições são satisfeitas. A derivada parcial aí dessa L em relação a x é zero, as restrições H são satisfeitas, as restrições lá G são satisfeitas, tá? E quando eu multiplicar a SJ pela restrição GJ,
isso seja zero, ou seja, aparece aqui lá as folgas complementares. E essa S aí maior ou igual a zero. Então, para um problema nessa forma, tá? Ó, nessa forma aqui, qualquer F, qualquer H, qualquer G que satisfaçam aquelas restrições, tal. Se o X é um ótimo local, então ele tem que satisfazer isso. Tá? Por isso que aí, nesse caso, são condições necessárias apenas. No caso particular da programação linear, por que a gente consegue uma coisa muito mais bonitinha? Porque vejam, ó, quando eu derivo a minha lagrangiana parcial em relação a x, vamos lá, vamos primeiro escrever quem que é essa f, tá? No nosso caso. Vai simplesmente ser transposto x. Então, nesse nosso caso aqui, quando eu for escrever a minha L, a minha f é bem simples, tá? A minha h, b menos ax, tá? Um problema na fórmula padrão, eu teria lá, né, ó, C transposto x, minimizar C transposto x, ax igual a b, tá? X maior ou igual a zero. Então, qual que é a minha h? Tá? Pensa que eu vou, né, transformar isso aqui, ó, em b menos ax igual a zero. Então, isso daqui é a minha h de x. Está naquele formato geral lá de otimização geral. G de x. Agora, ó, é um pouco, né, feinho aqui. Por quê? Era aquele x maior ou igual a zero. Ó. Essa é a restrição g de x que eu tenho. Eu vejo que nesse problema geralzão aqui, eu não tinha nada falando que x era maior ou igual a zero, tá? É só isso daqui. Eu tenho que expressar o meu x maior ou igual a zero como uma restrição do tipo G. Como que fica a L, então? Lembra, a L é C transposto X, tá? Mais P transposto B menos AX, tá? Mais, agora, a minha, eu chamei de S, né? S transposto menos X, tá? Escrevendo de uma forma bonitinha aqui, ó, passou o menos para fora aqui. Então, S transposto X e o P transposto B menos AX. Quando eu derivo aqui em relação a x, derivada parcial em relação a x, vai me sobrar isso, tá? Esse termo aqui, ó, constante, tá? Com o b só, né? O p transposto a também está multiplicando o x, vai sobrar ele, e vai me sobrar o s. Ou seja, a derivada dessa L, tá? Em relação a x, é c menos a transposto s. O que mais que eu tenho aqui, tá? As condições de regularidade, no caso da linear, são sempre satisfeitas, tá? Uma das condições de regularidade é que as funções sejam afins. Então, no nosso caso aqui, é sempre satisfeito. Por isso que na programação linear aqui, tudo fica mais tranquilo. Pela dualidade forte, né, a gente vai ter que essas condições também são suficientes, tá? Porque a gente vai ter ali a igualdade. Bom, como é que fica, então, ó, o meu KKT? Quem que eu calculei aqui? Essa derivada parcial da L. C menos A transposto P menos S, tá? Então, isso daqui vai ser igual a zero. Isso nada mais é do que a minha restrição dual. No nosso caso, C menos A transposto P menos S, igual a zero, ou seja, a minha restrição dual. HK de x, vai ser o próprio B menos AX, tá? Então aqui, ó, B menos AX igual a zero. G, menos X menor ou igual a zero, ou seja, X maior ou igual a zero. E folgas complementares, SJ vezes G. SJ, XJ igual a zero. Tá o sinal aqui, não faz diferença. Então, ó, teoria dos multiplicadores de Lagrange vai ser a base aí da dualidade, como a gente viu, tá? Que por sua vez aí é a base do KKT, das condições KKT, e que a gente vai usar aí como base para os nossos métodos de solução. Então, como eu disse, são certificados aí de otimalidade, são garantias de que uma solução é ótima ou de quão distante aí a gente está de uma solução ótima. Pega lá as condições de KKT. Onde que está a dificuldade em resolver esse sistema? Porque estão vendo, ó, isso aqui é um sistemão. Imagina que eu vou abrir lá o MATLAB, lá o Octave, né, o Manja aí, fala, poxa, que resolver Min e Max aqui? Vou pegar esse sistemão, jogo lá no MATLAB e mando resolver. Onde que está a dificuldade aí de resolver esse sistema aí? É que ele não é linear. Começa aí. Como assim não é linear? A gente tem uma multiplicação de variáveis aqui. Então, a dificuldade está nessas folgas complementares, que elas são não lineares. E aí, o que a gente vai fazer, então, para lidar com essa dificuldade? Então, ó, resolver o KKT direto não é uma coisa, né, legal, exatamente por causa dessas não linearidades. E a gente vai usar métodos que fazem o quê? Que, de certa forma, tentam contornar a dificuldade de lidar com essa não linearidade das folgas complementares. Como assim? O primeiro deles é o método simplex. O que o método simplex fala? Olha, essa daqui é beleza, tranquilo, essa daqui é fácil. Essa daqui, eu sei que a variável de folga dual vezes a variável primal é sempre zero. Então eu vou, de certa forma, meio que
tentar adivinhar qual delas é zero. Ou pega a S1. S1 vezes X1 é igual a zero. Ou S é zero, ou S é zero, ou as duas, tá? Mas não tem como as duas serem positivas. Então eu vou tentar adivinhar, vou falar, olha, vou falar que S é zero, e a essa daqui eu deixo, né, assumir um valor positivo. Ele vai particionar esse conjuntinho aqui de restrições, né, ou na verdade é equivalente a falar que você vai particionar o conjunto de variáveis, tá, são N. Então eu particiono o conjunto de variáveis em duas. Então eu vou particionar em B e N, é uma partição. Mas eu vou dividir. Então uma parte deles eu vou colocar no B, uma parte das variáveis eu vou colocar no N, tá? Então é como se eu tivesse aqui, né, produtinho aqui, todas as S aqui, né, vezes todas as X aqui, né, termo a termo, tá? Não são vetores não, são produtos aqui. Essas daqui, vamos pegar um maior aqui, eu vou falar que são zero, tá? Porque essas daqui eu deixo livre. E essas daqui, então, eu deixo livre desse cara e vou falar que esse é zero. Então, essa é a ideia do método simplex. Aí ele vai falar, olha, quem está nesse conjunto N, as variáveis que eu coloquei nesse conjunto N, elas têm que ser zero. Eu vou fixar em zero, é fixar mesmo. E aí, as que estão no conjunto B, eu vou fixar as folgas do y. Tá? Então, vejam que agora, ó, quando eu pegar uma xj, né, uma sjxj, ou S é zero, tá? Porque se esse J aqui está no N, S é zero. Ah, não, esse J não está no N, esse J está no B. Opa, então S é zero. E aí, independente de onde está o meu J, esse produtinho aqui vai ser sempre zero. E com isso, o método simplex se livrou dessa não linearidade. Aí sobrou o quê? Ah, só essas coisinhas aqui. Ah, isso é fácil, isso aí eu me viro. Tá, isso é sistema linear. Sistema linear a gente aprende a resolver, né, lá no colegial. Além disso, tá, ó, essa partição ela deve garantir que no método primal simplex, o meu x sempre é positivo, sempre é maior ou igual a zero, tá? Não negativo. Isso é no primal simplex. Mas esse S ele pode ser negativo se precisar, tá? Agora, no dual simplex, que é outro método que a gente vai ver, ele exige o contrário, ele exige que a S fique sempre maior ou igual a zero, ou seja, a solução é sempre dual factível. Mas ela pode ser primal infactível, porque o meu x ele pode ser negativo, e aí eu quero sempre, né, eu estou sempre procurando por um x maior ou igual a zero. Isso daqui é sempre satisfeito, independente se você está no primal simplex ou no dual simplex, tá? O conjunto de restrições é sempre satisfeito. As folgas complementares, sempre satisfeita, por construção. Só que aí, no método primal, ele deixa o S ficar negativo. E no método dual, ele deixa o x ficar negativo. Alguma coisa eu tinha que relaxar aí, tá? E aí ele vai buscando, tá, a factibilidade de um, enquanto mantém a factibilidade do outro. Tem mais um tipo de método, que é o método de pontos interiores. O que o método de pontos interiores faz? Em vez de tentar, né, adivinhar quais são zero, nesse conjunto eu vou pôr uns que eu acho que são zeros, não, tá? Tem até uma crítica ao método simplex, que é que ele se torna um método combinatorial. Ele vai testando combinações diferentes, tá, desse status zero ou não zero aí das variáveis. Então tem essa crítica para o método simplex. O método de pontos interiores fala, não, eu não vou mexer com isso não. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um valor aqui. Fala, poxa, mas colocar um valor aí? Colocar um valor aqui simplifica, de certa forma, resolver esse sistema. Como assim? Eu vou colocar um mi aí, um valor, sei lá, vou começar com 10. Tem um valor, vou pôr um valor 10 aí, tá? E aí esse valor, eu vou reduzindo ele gradualmente. Então eu não quero resolver o KKT de uma vez, tá? O sistemão todo. Esse seria o equívoco, querer resolver ele de uma vez. Eu ponho um valor aqui, qualquer, e aplico um passo do método de Newton. Apenas um. E nesse um passo eu peço que esse mi seja estritamente reduzido. Então eu falei para você, vou começar com 10. Aplico um passo do método de Newton. E aí, nesse um passo, eu quero que esse 10 caia para 5. Tá bom, aí o método de Newton vai lá e reduz para 5. Aí eu peço, diminui mais um pouco, para 1. Diminui mais um pouco, para 0.1, para 0.3, para 0.001. Até que esse mi aí, converge para 0. Então, veja que eu não quis resolver o KKT de uma vez. Eu simplesmente vou dando passinhos para, né, um passo de Newton para diminuir esse mi. E com isso, eu vou me aproximando lá da minha solução do KKT, ou seja, após um número aí polinomial, tá, isso é importante, de passos, eu consigo chegar na solução do meu KKT como na dada precisão. Bom, tem o primal dual, né, método de pontos interiores primal dual, que aí eu vou sempre usar, né, todas essas restrições aqui para calcular o passo de Newton, tá, para calcular a direção de busca, e aí ele é factível, né, o método primal dual, factível, quando eu sempre garanto, né, a satisfação de 6 e 7, então, o método de Newton vai sempre garantir a factibilidade, tá? No passo que eu der. Ou ele é um método infactível? Não me importa, tá? Pode ficar factível, infactível, aí o AX igual a B. O que importa é quando você convergir,
eu quero eles factíveis. Bom, isso foi só uma visão geral, um resumão aí, tá, desses métodos. A gente vai se aprofundar em cada um deles, mas o que eu quero que vocês entendam é, eles são simples consequências do KKT, que é uma simples consequência das nossas condições de otimalidade lá, das folgas complementares, tá, da teoria de dualidade. Então eu quero agora resolver esse sistemão, eu quero resolver esse KKT. E aí a gente vai ver que tem, né, formas diferentes de resolvê-lo. Método simplex particiona as variáveis, tá, de modo que algumas ficam zero, outras lá no outro conjunto ficam zero, mas quando eu multiplico uma a uma, as minhas condições lá ficam sempre iguais a zero. Beleza, não preciso mais me preocupar com isso. Agora eu só preciso, né, ficar trocando de partição para partição até achar a ótima. Aí que está a dificuldade. Nos métodos de pontos interiores, assumo que elas são um valor, tá? E aí eu vou reduzindo gradativamente esse valor aí com passos de Newton.